Hoje eu vou mostrar para você a terceira bola, várias jogadas com relação à terceira bola. A terceira bola é a bola que depois que você sacou, o adversário recepcionou essa bola nós chamamos de terceira bola. Muita gente conhece a terceira bola por um exercício que eu vou mostrar aqui para você, que é você sacando curto e pedindo para o adversário cozinhar essa bola. É uma forma de você fazer a terceira bola. Não é somente esse tipo de treinamento que se chama terceira bola, porque a terceira bola é a bola que volta depois que você sacou. Ela não vai voltar sempre para baixo para você, às vezes ela volta para cima, dependendo do saque que você saca também, então, mas ela também se chama terceira bola, tá? Mas o mais conhecido aqui é essa primeira que eu vou falar para você, que é você vai sacar curto para baixo aqui, tanto invertido para baixo, somente para baixo, do lateral para baixo, curto. Você pede para o seu parceiro cozinhar para você em qualquer lugar e você abrir de loop drive, né? O loop drive é a bola com bastante efeito. Nós usamos o antebraço, o punho aqui. Sim. Geralmente devolvemos no back do adversário. Tanto na direita como na esquerda aqui também você pode colocar efeito. Dependendo do jogador, ele pede para colocar em qualquer lugar aqui e ele abre tudo de direita. Jogadores que não tem muita confiança aqui no back, ele tem que abrir mais de direita, então ele vai fazer o pivô aqui, vai abrir de direita, mas o intuito é o mesmo, devolver com bastante efeito no back do adversário. Se ele for destro, você devolve desse lado aqui, direito o meu, esquerdo o seu aí. Se ele for canhoto, você devolve no meu lado esquerdo aqui e direito o seu aí. Nós devolvemos com bolas com mais efeito, porque é importante você saber disso aqui. Muita gente se arrisca muito, não sabe por quê, fala que erra muito e também porque não entende que as bolas para baixo é mais difícil. Se você fazer um cálculo de quantas bolas para baixo você bateu na sua vida inteira de mesatenista, você vai perceber que você não bateu mais de 5% na sua vida inteira. Faz um cálculo de treinamento. O treinamento geralmente você começa com batida de direita, depois faz movimentações de perna. Treinos de reflexo. Todos com bolas para cima. E depois você vai fazer uma jogada, por exemplo, essa mesma jogada, por exemplo, vai sacar curto, pede para o adversário colocar em qualquer lugar aqui, você vai abrir de loop drive. Tá, você abriu uma vez bola para baixo e depois todas as bolas, se o jogador aí desse lado aí for atacante, vai ser todas as bolas para cima. Então, se você fizer um cálculo de um dia de treinamento, você vai bater mais de 90% de bolas, 95% posso dizer, de bolas para cima. E aí você multiplica isso por uma semana, um ano, vários anos que você treinou tênis de mesa, você bateu 95% de bolas para cima. Então, para que você vai arriscar a dar um drive potente em bola para baixo? Eu prefiro usar o loop drive, que ele tem bastante efeito, é um bom drive com bastante qualidade, mas eu não preciso me arriscar tanto. Então, eu prefiro que o meu jogador ele use mais uma jogada com mais segurança, mas com qualidade, que seria o loop drive. Sim. O primeiro treinamento é esse, saca curto, pede para colocar em qualquer lugar, abre de direita com bastante efeito ou de back, no back do adversário, depois leva para o rally.
Agora vamos para a segunda situação. Você pode, por exemplo, gostar de rally. Você é um jogador que gosta bastante de rally, não gosta de fazer loop drive. Então o que você quer fazer na terceira bola? Levar diretamente para o rally. Então qual que é a recomendação aqui? Você sacar curto para cima. Você sacando curto para cima, é difícil do adversário devolver curto, devolver para baixo, cozinhada, mesmo que for uma cozinhada comprida ou curta que seja, se você sacou para cima, teoricamente o jogador vai fazer o quê? Vai abrir de chiquita ou haral. Então você saca curto para cima, saca bem, para evitar de o jogador entrar de chiquita e haral com muita força, né? O chiquita e haral comparado com um drive de direita, ele é menos potente. É um ataque? É um ataque, mas ele é menos potente. Então dá para você jogar, continuar a jogada. Eu prefiro que o jogador saia de chiquita ou haral do que levar um drive de direita potente do adversário. Então você saca curto para cima em qualquer lugar, invertido, lateral ou simplesmente para cima, curto aqui. Pede para ele abrir de chiquita e haral, aí você vai por meio da mesa. Como a bola vai voltar para cima, você afasta um pouquinho só, entra na posição do rally, que é mais ou menos nessa posição aqui, um pouco à esquerda, nessa linha branca do meio da mesa aqui. Nessa posição você consegue proteger os dois lados. Você deixa o cotovelo um pouquinho na frente aqui, para poder fazer essa transição aqui, essa da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e assim você consegue levar a jogada diretamente para o rally, que é a jogada que você gosta. Então esse é o segundo treinamento de terceira bola que você pode fazer também no seu treinamento do dia a dia. A outra terceira bola que você pode fazer é sacar comprido no back do adversário. Você pode sacar lateral para baixo, invertido para baixo, ou mesmo um saque morto que nós falamos, que é um saque sem efeito para baixo aí. Se você pegar o adversário de surpresa, muitas vezes ele vai devolver cozinhando para você. E aí você pode abrir de loop drive também no back e depois ir levar para a jogada terceira bola loop drive no back. Algumas vezes alguns jogadores eles conseguem abrir essa bola, mas se você sacar bem, ele vai abrir, mas ele não vai abrir com tanta potência. Então você vai poder fazer o contra-ataque, que nós chamamos de overdrive. Você afasta um pouquinho da mesa, já espera esse drive, pega de bate pronto, tanto na esquerda e na direita. Na esquerda você entra com o pé esquerdo, pegando e raspando a bola, devolvendo com overdrive. E na direita também a mesma coisa, pegando ela de bate pronto, raspando a bola um pouquinho e também colocando o pé direito na hora do impacto. E depois você leva para o rally, tentando fazer o ponto, deslocando o adversário um pouquinho e finalizando aí com a sua direita, aí, que teoricamente a direita, a maioria dos jogadores finalizam com a direita. E por último, você pode fazer uma jogada de terceira bola levando direto para o rally. Tem duas situações aqui. Uma mais perigosa, que você vai sacar na direita do adversário. Vamos supor que o seu adversário ele é destro, né? Você vai sacar ali na direita do adversário. Você vai sacar um saque comprido, só que, como eu disse, é um pouco mais arriscado. Então o saque ele tem que sair com boa qualidade e também, se puder, com finta, né? Qualidade é o que? Ele é rápido, bem direcionado e com finta. O adversário, o que ele vai fazer? Se ele for atacante, ele vai devolver com o drive e aí você tenta deslocar ele no back, trava ele no back para depois você tentar fazer o ponto. Essa é a primeira jogada, né? Você saca para cima e já leva direto para o rally, tentando deslocar ele na esquerda ali. A
a outra é você sacar no back dele, né? Ele saca ali comprido, né, na esquerda dele para cima, pode ser lateral para cima, invertido para cima ou simplesmente para cima, ou aquelas bolas que espirram, né? O que ele vai fazer? Vai usar o back. Se você pegar ali de surpresa, ele vai devolver para cima, e aí você vem para a posição do rally aqui e já vai levar a jogada direto para o rally. Essa é uma outra terceira bola que é muito usada por jogadores que gostam de rally, ou jogador que joga com pino curto, por exemplo, né? Gosta bastante de rally, bater na bola, então ele já saca comprido logo na esquerda do adversário para levar logo para o rally. São algumas dicas aqui que eu dei para você, lembrando que a terceira bola, né, muita gente conhece como sacar para baixo, curto, devolver para baixo, depois abrir, não é só isso, tá? A terceira bola é simplesmente a bola que vem depois que você saca. Isso que nós chamamos de terceira bola, e dá para montar vários tipos de treinamentos aqui.